Bom dia a todos. Agradeço aqui a introdução já feita pelo Dr. Carlos, né, que encerrou a mesa anterior, né? Então, nós temos aqui uma programação, né, sobre desafios e novidades da cirurgia oncológica. E aí a gente vai ter agora a primeira apresentação, que vai ser do Dr. Rafael Rocha. Dr. Rafael Rocha, ele é urologista oncológico do Américas Oncologia, e o tema da palestra dele vai ser Desafios e Novidades da Cirurgia Oncológica Urológica. Tá? Dr. Rafael, fica à vontade para começar a sua apresentação, e no final a gente faz algum comentário que for pertinente. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pela introdução, pelo convite ao Grupo Américas, Fernando Meton, Gisele Marinho. Agradeço imensamente a oportunidade de participar novamente de um evento tão importante quanto esse para o nosso grupo. E a mim coube hoje falar um pouco sobre algumas reflexões na parte de urologia, sobre inovação, sobre novidades que a gente tem no contexto da cirurgia oncológica na urologia, e eu vim trazer um pouquinho disso hoje aqui para a gente. Falar em tecnologia é um pouco falar de história, né? Falar de como essa tecnologia se desenvolveu ao longo do tempo. É bom lembrar que o primeiro grande acesso tecnológico, o primeiro grande avanço tecnológico para a parte cirúrgica foi a anestesia, né? Antigamente a gente fazia cirurgias dessa maneira, o que não devia ser nada agradável, e com o advento da anestesia a gente pôde fazer cirurgias um pouco mais tranquilas, mas os pacientes ainda morriam muito de infecção. Outras tecnologias foram agregadas com o tempo, como a lavagem das mãos e até mesmo a descoberta do antibiótico, que diminuiu muito a taxa de mortalidade dos pacientes operados de forma global. Outra coisa que evoluiu bastante ao longo do tempo foi o trauma cirúrgico. Nós cirurgiões, geralmente, somos muito traumáticos e muito nocivos aos pacientes, na maioria das vezes. E isso, a gente utilizava incisões grandes, na época que grandes incisões significava grandes cirurgiões, e a gente tinha instrumentos extremamente rudimentares para fazer isso. E aí, com o tempo, evoluiu-se para incisões pequenas, furinhos, e a gente pôde acessar o abdômen do paciente através de cirurgia minimamente invasiva. E trocamos grandes incisões por pequenas perfurações, o que trouxe aos nossos pacientes a possibilidade de uma recuperação um pouco melhor, um reestabelecimento mais funcional desses pacientes. Algumas coisas motivaram, impressionaram a evolução dessas tecnologias, e as duas principais foram a corrida espacial e as grandes guerras. Se a gente for ver ao longo da série histórica das guerras, a mortalidade dos pacientes operados em campo cirúrgico ou até mesmo transportados para a operação em campos avançados diminuiu muito ao longo dos tempos na história das guerras. E isso graças à evolução tecnológica, tanto do transporte quanto dos devices que foram utilizados ao longo desse tempo. A corrida espacial motivou a necessidade de se acessar a medicina à distância, né? A gente conseguir fazer medicina em uma distância muito grande, a telementoria, a telecirurgia, a telemedicina. E isso foi muito impulsionado por grupos que estudaram essa possibilidade de acessar os pacientes no espaço. Esse foi o primeiro robô desenvolvido, foi um robô do braço Puma, a neurocirurgia desenvolveu esse robô. O M7 foi o primeiro robô utilizado em gravidade pela NASA, e depois disso o FDA aprovou o primeiro robô cirúrgico para cirurgia abdominal, que foi o Zeus, o robô utilizado para a cirurgia no contexto da cirurgia transatlântica, né? Esta foi a primeira cirurgia transatlântica realizada pelo professor Jacques Morisco na França, e um paciente feito uma colestectomia entre Estrasburgo e Nova York. Então, essa foi a primeira cirurgia realizada de forma transatlântica. Então, isso tudo foi sendo desenvolvido ao longo do tempo, de forma que, em 1998, nós chegamos ao que a gente tem hoje como estado da arte em cirurgia abdominal, que é o robô da Vinci, que evoluiu muito em seus componentes e tivemos aí ao longo dos anos muitos upgrades nesse robô. Então, essa é mais ou menos o set do robô que a gente tem hoje. E eu queria mostrar aqui, com a utilização dessa tecnologia, todas as cirurgias que a gente pode fazer de forma minimamente invasiva em urologia, né? Eu tenho mais de 2.000 procedimentos feitos dessa maneira hoje, em diversas áreas, e eu vou trazer alguns exemplos de como a tecnologia nos ajuda no dia a dia
a oferecer um cuidado melhor para os nossos pacientes. Na cirurgia renal, o ultrassom foi um grande ganho. Assim, o ultrassom robótico ajudou muito a gente preservar os rins dos pacientes. O robô permite que a gente tenha essas múltiplas entradas, onde a gente faz exame ao longo da cirurgia. Esse é um caso de um paciente que tem um tumor endofítico de rim, e que possivelmente sem ultrassom ele talvez fosse submetido a uma nefrectomia radical. Então, com o aparelho de ultrassom, a gente pega essa sonda de ultrassom, introduz por um portal cirúrgico e consegue, ao longo da cirurgia, demonstrar aqui o tumor, saber onde está o tumor no rim, um tumor que não é visível na cortical do rim, e com ultrassom eu consigo localizar esses tumores e preservar mais rim. Né? Quando eu passo o ultrassom, a gente vê nitidamente aqui a lesão, e eu consigo hoje, com o advento da ultrassonografia transoperatória, fazer uma enucleação dessas massas e preservar esses órgãos cada vez mais. Esse é um caso muito interessante de uma jovem que chegou para mim, uma jovem de 30 anos com uma biópsia já positiva, um tumor quase imperceptível na tomografia intrarrenal, e ela veio com uma biópsia desse tumor dizendo: eu tenho um tumor de rim, eu preciso tirar esse tumor, mas não quero tirar meu rim. Então, isso é o grande ganho da tecnologia, né? Sem ultrassom transoperatório, a gente não consegue achar um tumor menor que 1 centímetro numa jovem de 30 anos e preservar o rim dela. Há que se fazer uma curva de aprendizado grande nesse uso, porque precisa se achar exatamente a janela de entrada, a janela de ataque nesse rim, mas aqui a gente vê, ó, quando você faz a janela e consegue achar, é uma bolotinha mínima e que dificilmente seria encontrado isso aqui sem ultrassonografia transoperatória. Então, esse rim pôde ser preservado pelo advento da tecnologia, sem dúvida nenhuma. Uma outra coisa que evoluiu muito ao longo dos anos foi o planejamento. Né? Hoje, a palavra de ordem em cirurgia renal é o planejamento em 3D com realidade aumentada. Então, a gente tem hoje a possibilidade de trazer o exame de imagem para dentro do campo cirúrgico. O que os estudos principais mostram é que há um ganho importante em isquemia, em preservação renal, em função renal, quando a gente usa essa tecnologia de planejamento versus ultrassom puro e simples. Então, o ultrassom foi um grande passo, mas hoje a realidade aumentada se impõe como um novo passo no planejamento da nefrectomia parcial. E a Intuitive lançou e está desenvolvendo o sistema IRIS, né, que é um sistema de planejamento nesse sentido, de realidade aumentada, onde os estudos que eles fizeram mostraram uma mudança de conduta em torno de 20%, onde em 16% os pacientes teriam seus rins retirados e houve uma preservação desse órgão. Então, é bastante importante ter em perspectiva essa questão do planejamento na cirurgia renal. Então, aqui, a utilização dessa tecnologia, né, aqui você vê o rim já dissecado, e a gente não consegue ver o tumor, porque o tumor é intrarrenal. Então, com isso, a gente coloca aqui onde está o tumor, e aí você tem uma bela pista de onde você vai atacar, e fica muito mais fácil a vida do cirurgião e do paciente. O ICD, né, o Firefly, que é um marcador de perfusão, um marcador de vascularização. Então, aqui a gente nos permite hoje fazer isquemia seletiva do rim, não ter que isquemiar o rim inteiro para retirar o tumor. Então, aqui um exemplo do uso do Firefly, isso é uma cirurgia em que eu dissequei o rim está todo branco porque está clampeado, né? Não chega sangue no rim, então a gente tem segurança em saber que não vai, quando você seccionar, que não vai sangrar, o fígado está verde, o fígado está com vascularização, e aí a gente retira o tumor, reconstrói o rim, você vê que não tem nenhum sangramento, e é interessante que depois que você solta o clamp, o rim reperfunde todo, você consegue checar a reperfusão, e ele tinha uma arterinha pequena segmentar, que eu mantive clampeada para demonstrar a reperfusão em tempo real. Então, quando a gente abre essa artéria, você vai ver que o parênquima do polo superior reperfunde imediatamente, e é uma tecnologia que ajuda em anastomose intestinal, para verificar a viabilidade de vascularização da anastomose, enfim, são vários ganhos com esse tipo de tecnologia no ambiente cirúrgico. Já no campo dos desafios, os trombos tumorais de veia cava são os grandes desafios na cirurgia renal. Provou-se já em diversos estudos que é seguro em centros bastante habilitados e capacitados de fazer uma cirurgia de trombo de veia cava por via minimamente invasiva.
há várias classificações, onde o nível 3A é o nível considerado seguro, que é o trombo que vai até a veia suprahepática, né? Retrohepático, mas não passa da suprahepática, né? Então, aqui é um nível 3A que eu operei, é um paciente meu, a cava aqui já completamente dissecada, e todos os ramos da veia cava, as lombares, a veia do caudado, enfim, tudo ligado, porque você não pode ter o risco de abrir essa veia e ter um sangramento expressivo pela veia, que você vai ter uma situação meio dramática. Então, aqui a gente entra para tirar o trombo por via minimamente invasiva. É uma cavotomia bem ampla que tem que ser feita, é um trombo muito alto. Lógico, quando você liga a artéria, ele murcha um pouco, ele abaixa. Mas a gente não conseguiria fazer isso por via minimamente invasiva sem a utilização de cirurgia robótica, sem a utilização de ultrassonografia transoperatória para verificar a altura desse trombo e não correr o risco de embolizar essa lesão, né? Então, o robô e a possibilidade de fazer isso com tecnologia nos permite um pós-operatório muito melhor para os nossos pacientes, uma sutura vascular delicada, enfim. O robô traz várias vantagens no contexto da cirurgia renal, desde preservar mais rim até aumentar a possibilidade do cirurgião fazer cirurgias cada vez mais complexas e desafiadoras de forma menos invasiva. Já no campo da próstata, sem dúvida nenhuma, a grande mote da cirurgia robótica foi a prostatectomia por muitos anos, né? Hoje, a prostatectomia é feita de forma muito pouco agressiva para os pacientes. A gente sabe que isso é uma cirurgia oncológica e funcional. Então, com cirurgia robótica, eu consigo não mais abrir todas essas estruturas da face endopélvica, cortar ligamentos puboprostáticos, tudo isso gerava uma mobilização muito grande da sustentação uretral. Os pacientes demoravam mais a recuperar a continência urinária e hoje a gente consegue, através de cirurgias em centros de excelência feitas com técnicas ultrapreservativas, ter resultados muito melhores do ponto de vista funcional, né? Então, aqui, o aspecto final, parece que você praticamente tirou um carocinho de dentro aqui do receptáculo. A gente preserva absolutamente tudo que tem em torno, de forma que você otimiza resultados de continência e de potência desses pacientes. Ainda no campo da inovação, o single port foi um outro avanço que a gente está tendo atualmente. Isso ainda é incipiente, você troca grandes incisões por pequenas perfurações e depois você troca pequenas perfurações por uma única perfuração. Então, a possibilidade de fazer cirurgias com portal único é uma realidade hoje, e isso tem sido feito. O grupo do Patel tem feito isso para prostatectomia lá nos Estados Unidos, e a grande limitação disso é que as pinças são muito frágeis ainda, elas não têm um torque muito importante, e em prostatectomia, às vezes, você precisa de uma tração interessante, e os instrumentos, às vezes, são muito delicados e muito rudimentares ainda. Então, isso está evoluindo, claro que isso vai vir e vai possibilitar uma cirurgia mais cosmética, mas ainda é feita em casos selecionados. Já falando de bexiga, a gente tem dois principais avanços tecnológicos em bexiga, né, que é a cistoscopia com blue light. Faz-se a cistoscopia de follow-up na maioria dos tumores de bexiga, é natural que a gente acompanhe esses pacientes, e esses pacientes são feitas cistoscopia com luz branca. Hoje a gente já tem o blue light, que demonstrou ser mais acurado para estadiar esses pacientes e para encontrar tumores que às vezes são invisíveis na luz branca, e isso é um grande ganho que está chegando cada vez mais para uso clínico, e é bastante relevante aqui a gente mostrar. Uma outra coisa que já mais no campo dos desafios é a reconstrução intracorpórea da bexiga, né? A neobexiga intracorpórea. Fazia-se muita cistectomia por via robótica, mas na hora de reconstruir fazia-se neobexiga aberta. Então, o ganho da cirurgia minimamente invasiva se perdia um pouco nesse contexto. Então, essa é a neobexiga de Gaston, a neobexiga francesa, que é a que eu mais faço. A gente aqui um exemplo para demonstrar. Então, aqui o que a gente faz quando a gente tira a bexiga, os linfonodos, e depois a gente faz a reconstrução. A reconstrução passa por uma anastomose do tubo digestivo na uretra. Então, a gente reconstrói aqui anastomosando o ilho na uretra do paciente, e isso, o trânsito intestinal ainda está totalmente conectado, né? Então, a gente faz uma anastomose, depois a gente faz um grampeamento simétrico de 2 cabos de 25 centímetros cada lado, de forma que a gente exclui 50 centímetros de ilho para a neobexiga, reconstrói o trânsito intestinal com uma anastomose grampeada, e depois a gente vai detubularizar todo esse U, né? Esse U que se formou lá na uretra, a gente vai detubularizar
e depois de detubularizar esse U, vamos fazer uma placa posterior, com uma sutura contínua de um ramo no outro. Uma neouretra, feita de intestino, dobra-se, faz-se um fold, dobra-se a neobexiga sobre ela mesma, e depois a gente faz a sutura das abas laterais da neobexiga, conformando toda essa neobexiga em algo esférico, né? Então, faz o teste de estanqueidade, não pode vazar nada. Depois disso, o próximo passo é anastomosar os ureteres na neobexiga, né? Então, a gente anastomosa aqui os ureteres na neobexiga, coloca o cateter duplo J. Então, esse é um outro grande avanço que a gente teve em cistectomia. Eram pacientes que ficavam muitos dias internados, e o pós-operatório feito isso intracorpóreo é um outro pós-operatório com muito menos complicação, com muito menos íleo, com muito menos infecção de ferida operatória e evisceração. Então, são pacientes que se beneficiam muito dessa técnica. É uma técnica para centros de excelência, mas a gente faz isso no grupo do Américas com bastante frequência. Bom, esse é o resultado final, aqui mostrando aqui que esse paciente não tem nenhuma hidronefrose, esse é do mesmo paciente, é um paciente que foi muito bem no pós-operatório, a neobexiga aqui com a conformação esferizada, como a gente necessita quando a gente faz esse tipo de abordagem. E no follow-up, já na retirada dos duplos J, a anastomose do intestino com a uretra aqui perfeita, e a neobexiga aqui de intestino tem um pouco de muco, é natural nesse tipo de abordagem, e aqui os duplos J's aqui colocados, e as anastomoses com os ureteres também de forma bem íntegra e perfeita. Bom, esses pacientes são pacientes que entram em protocolos de fast track, são pacientes que são vistos de uma forma mais rápida, alimentados mais rápido, não usam opioides nem sonda nasogástrica, isso também é permitido pelas técnicas minimamente invasivas. As novas tecnologias passam por genômica, por medicina regenerativa, inteligência artificial, e o que a gente mais tem em cirurgia hoje é a necessidade de um planejamento mais adequado, com fusão de imagens dos exames no campo operatório em tempo real, para que o cirurgião utilize essa fusão em seu favor. E não só fundir, mas também fundir em modelos deformáveis, onde a gente pode mudar de posição e essa anatomia se manter. Todas essas informações são armazenadas, a possibilidade de visão é cada vez maior em diversos comprimentos de onda, na maioria dos métodos que a gente tem de operar. Os staplers são mais inteligentes, hoje a gente tem CellVisio. Enfim, tem muita tecnologia vindo para ajudar o cirurgião nisso aí. E, sem dúvida, o robô é uma grande plataforma agregadora de todas essas tecnologias. Muito obrigado. Acho que em urologia, acho que a gente fez um overview aí dos principais cirurgias. E eu passo a palavra de novo aí para o Rodrigo e agradeço imensamente novamente a oportunidade. Bom, excelente, Rafael. Sempre essas inovações, né, impressionam a gente, sendo de uma especialidade que não é exatamente a mesma, mas tem uma certa proximidade, a gente vai acompanhando essa evolução e realmente fica impressionado como é que a utilização e incorporação dessas tecnologias oferece todas essas vantagens, né? E agora vamos passar para o próximo palestrante, que é o Dr. Gustavo Gitman, né? Ele é coordenador da ginecologia oncológica dos hospitais Vitória e do Samaritano Barra, tá? E o tema dele é desafios e novidades da cirurgia oncológica ginecológica. Doutor Gustavo, fique à vontade para começar a sua apresentação. Obrigado, Rodrigo. Estão me escutando bem? Sim, estamos. Ótimo. Então, primeiro eu queria agradecer ao Fernando Meton, a Gisele, pelo convite para estar no Summit, um evento assim sensacional. Muito prazer estar dividindo a mesa aí com o Rafael, com o Benedito, cirurgiões com renome nacional e internacional. Falar um pouco sobre a importância das inovações na ginecologia oncológica. Então, assim, focando em ginecologia oncológica, qual é o tamanho do problema que a gente tem em relação às mulheres, só para a gente ter uma ideia, de que entre os 10 primeiros tumores femininos, o tumor de colo uterino, de ovário e de corpo uterino, quer dizer, o tumor do útero, eles estão entre os 10 primeiros, sendo que o colo do útero, infelizmente, ainda no Brasil, ele tem uma prevalência ainda muito alta. Quando a gente fala em inovação, assim, acho que vale como o Rafael mostrou, algumas pessoas realmente são
são ícones, e no caso da ginecologia oncológica, Jorge Nicolas talvez ninguém conheça, mas Papa Nicolau praticamente todo mundo conhece, que no século XX ele é patologista através de uma esfoliação do colo uterino, ele já conseguiu mostrar que existiam células neoplásicas e com isso ele mudou a história da prevenção do câncer de colo de útero mundialmente, com um simples exame. Então, às vezes, você não precisa de tanta tecnologia para poder fazer, mas às vezes sim uma grande ideia. Mas isso tem que ser adaptado. Então, também não adianta a gente ter uma grande tecnologia, uma grande ideia, e não ser adaptado ou não conseguir ser adaptado. E o que acontece foi exatamente isso. Infelizmente, nos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, ainda morre uma mulher a cada 2 minutos, segundo a Organização Mundial de Saúde, de câncer de colo de útero. E o que a gente tem de novo, assim, e o que tem feito é tentar que existe a regra do 90, 70, 90, que 90% das mulheres sejam vacinadas. Hoje a gente tem as vacinas, 70% delas têm um screening adequado e 90% das mulheres que tenham, infelizmente, ainda o diagnóstico de lesões pré-invasivas ou invasivas, elas venham a ser tratadas, e principalmente os pacientes com diagnóstico oncológico. Então, a gente tem um tempo muito grande ainda para tratar essas mulheres com câncer de colo, e aí especificamente câncer de colo, e a cirurgia faz parte do tratamento terciário. O que a gente tem de novo e o que a gente pode trazer de bom? O Rafa já mostrou algumas questões práticas do ICG, quer dizer, do verde fluorescente, e na ginecologia oncológica, além da avaliação de perfusão, ele também deu um grande passo em relação à avaliação de estadiamento oncológico, que a gente chama de linfonodo sentinela, que veio a ideia da mama inicialmente, primeiro do câncer de pênis, através de cabanas, isso depois mudou para o câncer de mama, e hoje a gente utiliza largamente no câncer ginecológico, que é a utilização do verde fluorescente com a injeção no colo uterino, tanto para os tumores de endométrio e os tumores de colo uterino. Então, hoje, o que a gente faz, a gente tenta ser mais assertivo, em vez de tirar todas as cadeias ganglionares, e dependendo do tipo de patologia, ela tem uma função mais estadiadora do que de tratamento, não trazendo sobrevida, aumento de sobrevida, uma vez que você faça o correto estadiamento e a correta indicação de tratamento desses pacientes. Então, no caso aqui, uma linfadectomia reto-peritoneal estendida, ela traz uma morbidade, muitas vezes pode trazer uma morbidade a pacientes, que muitas vezes o tratamento fica pior do que o tratamento do câncer. Então, a sequela de um linfedema de membro inferior muitas vezes inviabiliza uma vida social de uma paciente para o resto da vida. Então, o verde fluorescente, primeiro veio com o azul, mas o verde fluorescente é o que a gente tem mais moderno e o que ele ajuda. Então, o que a gente faz é a utilização, a gente faz a diluição dela, e aí existem alguns tipos de diluição, mas normalmente a gente usa de 1,25 com a injeção, com a diluição com soro, e a gente faz a injeção através da agulha de Hack no colo uterino. Tá? Isso tem que ser bem feito, tem que ser feito no estroma, porque senão acaba tendo extravasamento. Antes do verde fluorescente, a gente usava, vocês estão vendo na tela do lado, no monitor ali você consegue ver um azul, a gente fazia com azul e tecnésio. É uma técnica muito mais elaborada, mais difícil de você fazer, demanda você ir na medicina nuclear e etc. E o verde fluorescente ele veio realmente para simplificar bastante essa técnica. A gente injeta, e isso foi uma discussão durante alguns anos, aonde seria melhor injetar, dependendo da patologia, e chegou-se à conclusão de que a sensibilidade e a especificidade seria melhor no colo uterino. Então, se injeta normalmente às 3 e às 9 horas, como vocês estão vendo ali em cima à esquerda. Então, a gente injeta no estroma cervical, superficial e profundo, o verde fluorescente em torno de 1 ml superficial, 1 ml profundo, e com isso você consegue ter o mapeamento exato do linfonodo sentinela. E qual a ideia do linfonodo sentinela? A ideia do linfonodo sentinela que seria primeiro gânglio, o primeiro local que seria a célula neoplásica iria se mover para lá, e a partir daí, então, para os outros linfonodos. Que uma vez que esse gânglio esteja positivo, existe a possibilidade de outros gânglios estarem positivos, mas se ele estiver negativo, a chance dos outros estarem negativos é de menos de 99%. Então, a imagem que a gente tem é essa. O que é importante também, além da questão de a gente achar o linfonodo sentinela, que normalmente eles coram em locais específicos, que aí, no caso do câncer ginecológico, é na fossa obturadora, é para ir para locais mais atípicos, como na questão pré-sacral ou paraórtica. Então, em torno de 5% dos pacientes que você iria esvaziar a fossa obturadora e pélvico, você estaria indo para o lugar errado, porque aquela paciente especificamente tem uma drenagem anômala.
Tá? E mais importante do que isso, e aí sim também associado, que não adianta só você achar o linfonodo sentinela, é você ter um grupo de patologistas que trabalham junto com você. Que ele trate aquela peça, em vez de você dar 50 linfonodos para o patologista e ele olhar muito rápido aqueles 50 linfonodos, é você dar um linfonodo e ele olhar realmente com bastante critério esse linfonodo. Então ele faz uma boa avaliação da hematoxilina e eosina. Se na hematoxilina e eosina está negativo, ele faz o ultra-staging, que a gente chama de ultra-staging, quer dizer, ele faz cortes finos do linfonodo, e ele estando negativo ainda, ele vai para hematoxilina, vai para citoqueratina, avaliação de citoqueratina, e o que a gente vê, isso aí até cirurgião consegue ver a presença de micrometástases ou ITC. ITC, então, a intratumor cell, é uma nova categoria de comprometimento linfonodal, quando você tem apenas células neoplásicas e ainda está sendo estudado o que se faz, se você caracteriza isso como mudança de estadiamento ou só fator prognóstico. Mas é muito importante, então, a identificação do linfonodo sentinela nessas patologias, principalmente de câncer de colo de útero e de endométrio, que você consegue ser mais sensível, mais específico e menos agressivo com o paciente. Então, o que a gente tem na cirurgia é isso. A gente vê isso é um aumento praticamente de 20 vezes, a gente está na fossa parovárica do lado direito, e a gente está vendo o eterno cruzamento com artéria uterina ali, e aí você consegue já ver o linfático. Então, quer dizer, você consegue identificar o linfático, né? Esse o verde fluorescente, ele tem a característica de ele ser hiperosmótico, então ele atrai, ele tem albumina na composição, então ele atrai, ele faz o que a gente chama de swallow, um inchamento dos linfáticos, então tem que tomar cuidado para a gente não tirar o linfático achando que está tirando o linfonodo. Nessa paciente é uma paciente mais magra, então você consegue ver, e aí eu botei de propósito, você consegue identificar o que é linfático, o que é linfonodo, mas às vezes na paciente obesa você tem a dificuldade de identificar o que é gordura junto com o linfático, o que é linfonodo. Então, nessa hora, sim, o patologista é importante para ele ter certeza, você dá para ele não para congelar e saber se ele é positivo ou não, mas para saber se tem tecido linfóide ou linfático no tecido que você está retirando, para não ter uma peça que a gente chama peça vazia. A adaptação, então, foi muito rápida, desde então das primeiras publicações de 2008, 2009, vindo a 2012, e a partir daí o Memorial Slow Catering publicou e aí foi aceito no NCCN. Então, hoje, praticamente, todos os serviços, e inclusive o Grupo do Américas, a gente tem o prazer de poder oferecer isso aos nossos pacientes. Para isso, como o Rafael mostrou, a gente tem que ter o verde fluorescente, que nada mais é do que uma medicação já antiga, utilizada inicialmente na cardiologia e na oftalmologia, mas especificamente tem que ter uma certa organização com o centro cirúrgico e, principalmente, a gente ter o software da câmera na plataforma robótica. O XI hoje já vem acoplado e o SI, os modelos que ainda estão no mercado, esses precisam ter uma câmera especial. Em relação à perfusão, a traquelectomia radical é uma cirurgia de exceção que a gente faz para os pacientes jovens com menos de 40 anos, com tumores menores que 2 centímetros, que desejam preservar a fertilidade nas pacientes que foram diagnosticadas com câncer de colo de útero. Então, é uma cirurgia de uma complexidade média alta, que a gente faz a ressecção dessa parte que está e depois faz uma reanastomose do útero na vagina. Tá? O verde fluorescente, a Helena vem para ajudar exatamente na preservação. Então, esse é um caso que a gente conseguiu preservar a artéria uterina do lado direito e não preservou do lado esquerdo. Na verdade, não é obrigatório, isso já tem se falado muito, já tem se visto muito em relação a preservar ou não a artéria uterina, que o útero ele pode ficar viável, por incrível que pareça, apenas pelo infundíbulo, pela irrigação do infundíbulo, mas quando a gente consegue preservar, a gente consegue mostrar, através da verde fluorescente, que você tem uma perfusão maior. Então, a verde fluorescente, além de fazer um papel de avaliação e estadiamento oncológico, na cirurgia oncoginecológica a gente também tem um papel de avaliação de perfusão. Nesse caso, a artéria uterina sendo ligada do lado direito, do lado esquerdo a gente está preservando a artéria uterina, tá? E aí você vê a perfusão, você vê que quando a gente preserva a uterina, ele tem um enchimento mais rápido de um lado do que para o outro. Então, ele exatamente encheu praticamente metade do útero e na outra metade ele tem um enchimento mais lento. Ainda tem uma perfusão, vocês vão ver ali pelo infundíbulo, mas metade do útero ele perfunde. Então, assim, eu advogo que sempre pode preservar a artéria uterina. No caso da traquelectomia radical, a gente faz a preservação. Em relação a tumores de endométrio, o tumor de endométrio ele acompanha a obesidade, então são pacientes que a gente pega com IMC de 35 a 45, são pacientes que realmente têm um grau de dificuldade na cirurgia aberta pelas complicações de parede abdominal, principalmente no pós-operatório, e da laparoscopia o índice de conversão chega em torno de 25% nos grandes trabalhos, e na cirurgia robótica isso cai para menos de 3%.
Em relação à estética, cada vez mais nas pacientes, principalmente pacientes brasileiras, que são bastante exigentes, a gente tem diminuído o número de portais. Então, nas cirurgias mais simples e pacientes mais magras, a gente tem utilizado apenas a câmara e 2 portais, sem auxiliares nem outra. Então, a gente consegue, com o advento da curva de aprendizado e com passagem disso, a gente consegue, com muita tranquilidade, muita segurança, utilizar apenas 2 trocáteres, em vez de 4 trocáteres inicialmente. Então, quando você compara a cirurgia laparoscópica e a cirurgia aberta, não quero bater muito na data, por ser uma mesa mais ampla, mas o GOG foi o principal trabalho que comparou a laparoscopia com a laparotomia e permitiu a utilização em relação ao câncer ginecológico de tumor de endométrio. Então, ele validou que você tem o mesmo tempo de recorrência e sobrevida quando você compara a cirurgia aberta e cirurgia laparoscópica, e com isso veio, então, a grande onda da cirurgia minimamente invasiva no tumor de endométrio, sendo que o que aconteceu com o robô? Quando a gente introduz a plataforma robótica e vem a tecnologia, a gente diminuiu o índice de cirurgia aberta, porque durante praticamente 20 anos de laparoscopia não se conseguiu atingir um número muito alto, e a cirurgia robótica ela veio exatamente para poder diminuir. Então, desde a introdução, que se viu que você diminui em torno de 60% a 70% o índice de cirurgias abertas no serviço. Então, isso é muito importante. Não é comparar laparoscopia e robótica, mas cirurgia aberta e laparoscopia. Uma vez que você tem uma dificuldade, isso é em termos mundial já aprovado, a cirurgia robótica veio para aumentar e fomentar a cirurgia minimamente invasiva. É lógico, curva de aprendizado traz em todos os procedimentos que a gente faz, a cirurgia robótica não é diferente, então, normalmente se dá a partir de 40 casos, isso é muito relativo de serviço para serviço, de cirurgião para cirurgião, mas que todo mundo faz sua curva de aprendizado, então você tem que se propor a entrar numa curva de aprendizado, principalmente cirurgiões mais experientes. E outras coisas que acontecem é exatamente isso, é que você diminui em amarelo em 2007 no grupo da Mayo Clinic, mostrando que você tinha praticamente 80% de cirurgia aberta com a introdução da plataforma robótica na cirurgia minimamente invasiva, por ser mais fácil do que a laparoscopia, mostrou que tem então praticamente uma inversão dessa curva. Em termos de complicação, que era uma preocupação muito grande, a cirurgia minimamente invasiva através de robótica, principalmente nas pacientes com grau de obesidade, realmente tem uma diminuição importante. Em termos de custo, isso é uma preocupação para todos nós, principalmente para quem administra o hospital, então mostrando que em 30 dias você tem uma igualdade de custos, quer dizer, praticamente $19 mil para cada curva, tanto para a robótica quanto a aberta, principalmente pela complicação. Então, provavelmente porque você tem complicações no pós-operatório, reinternação, isso tem que ser avaliado a médio e longo prazo. E o que eu acho que é bastante interessante, quanto menos complicação, menos reinternação, menos tempo, e você acaba salvando, quer dizer, você acaba tendo 750 durante esse trabalho, e conseguiu durante 3 anos salvar 750 dias de leito livre para poder ter aproveitamento hospitalar. Mostrando então a curva em verde, que diminui em torno de 70% a 80% de serviços com a introdução em 2008 da cirurgia robótica, que foi validada em 2005 pelo FDA, e em vermelho subindo então para praticamente hoje em termos de 80% a 90% nos serviços mundiais. Hoje lá na Américas a gente praticamente oferece a todos os pacientes a cirurgia minimamente invasiva para o tumor de endométrio. Custo também cai, quanto melhor você opera, menos você utiliza o material, mais otimização você faz, então o custo da cirurgia também ele cai, então isso é bastante importante a gente poder avaliar isso, tá? Em termos de complicações, em termos de sobrevida também não tem alteração. E mais uma vez, em cirurgia robótica, inicialmente tudo demora mais, mas depois que passa a curva de aprendizado, que a gente vê que a gente consegue ser mais eficiente e mais rápido e com menos complicações, e principalmente em pacientes obesas, quando a gente fala em tumor de endométrio. Para acabar, então, só em termos de novidades e o que a gente tem em tumor de ovário, a hipertermoquimioterapia, agora em 2018, 2019, saiu um trabalho bastante importante. Então, a gente hoje oferece no America's Medical City, no grupo, a hipertermoquimioterapia no cenário de citorredução de intervalo nas pacientes. E o que mudou é a tecnologia da máquina. Hoje não tem mais espaço para improvisação de máquinas. Hoje existem 2 principais máquinas no Brasil. Então, são máquinas já específicas para a realização da hipertermoquimioterapia, uma técnica que a gente faz a citorredução completa, quer dizer, faz a ressecção completa das lesões macroscópicas, deixa a lesão abaixo de 1 centímetro, abaixo de 1 milímetro, desculpa, e você faz a introdução então de 2 tubos de inflow, 2 tubos de outflow, e você faz a perfusão, dependendo do protocolo, de 1 hora, 1 hora e meia, com
no caso, o quimioterápico, dependendo, isso aí vai ser de caso para caso, mas normalmente, no caso de ovário na citoadução, é a cisplatina. Então, essa máquina em funcionamento, ela tem vários parâmetros, são 2 bobinas, uma de entrada e uma de saída, isso é oferecido já com bastante segurança também aos pacientes, precisa de uma análise multidisciplinar, então são todos os parâmetros que a gente faz uma perfusão em torno de 40 a 42 graus centígrados nessa paciente durante 1 hora e meia, o que a gente vê ali no cantinho, no cronômetro, já tinha decorrido 23 minutos de uma perfusão de 1 hora e meia. E aí esse é o trabalho que a gente se baseia, o trabalho publicado na New England, mostrando que você teve aumento de sobrevida e aumento de tempo livre de recorrência nessas pacientes. Então, juntando, hoje a gente consegue ser, em relação ao câncer ginecológico, ser menos invasivo, mais assertivo, com uma morbidade menor e tentando sempre melhores resultados, tanto em qualidade de vida, sobrevida e tempo livre de recorrência. Então, eu acho que essa é uma imagem que eu gosto de ter bastante. Sou eu fazendo o primeiro curso de laparoscopia em 1996 da Sociverge, lá eu bastante igual, talvez igual hoje, mas olhando uma caixa preta ali, o pessoal treinando lá atrás, e praticamente 16 anos depois da primeira cirurgia robótica feita no Rio de Janeiro, tive o prazer de fazer ela no Instituto Nacional do Câncer em 2012, em 8 de maio de 2012, e logo em seguida a gente seguiu no Samaritano. O Samaritano teve o privilégio de poder comprar, e aí o Rafa fez parte também do primeiro grupo de cirurgiões e etc. Então, assim, acho que a gente tem que estar sempre de olho crítico com as novas tecnologias, não fechando o olho para as novas tecnologias, achando que a gente sempre está fazendo o certo, mas sendo criterioso com as tecnologias que chegam para poder trazer os benefícios, não só apenas novas tecnologias. Queria agradecer mais uma vez aí a todo o comitê, ao Fernando Metton, a Gisele, e parabenizar ao Grupo Américas por esse summit. Obrigado. Obrigado, gente. Vocês estão me ouvindo? Bom, agradeço ao Gustavo, né? Ótima apresentação, né? Estou também vendo que está todo mundo atento ao tempo, né? Então, com um pequeno desvio, mas dentro do razoável, né? E agora, para a gente encerrar aqui com chave de ouro a nossa mesa, teremos a participação do professor doutor Benedito Rossi, cirurgião oncológico e coordenador de medicina genômica de São Paulo. Doutor Benedito, o tema da sua aula é desafios e novidades da cirurgia oncológica gastrointestinal, e aí o senhor agora já está livre para iniciar sua apresentação. Pode compartilhar sua apresentação, professor. Estou compartilhando aqui. Vocês estão vendo aí, pessoal? Sim. Em primeiro lugar, eu queria agradecer você, Rodrigo, a organização, por ter a oportunidade de estar aqui hoje. Queria parabenizar o Rafael e o Gustavo pela excelente apresentações. Isso mostra uma experiência muito grande em cirurgia oncológica, né? Porque a cirurgia oncológica ela é muito interessante, porque a gente tem desafios diferentes, né? O tempo todo o crescimento da tecnologia, de novas armas para a gente usar. E o que eu vou tentar mostrar para vocês aqui hoje é a cirurgia oncológica desafiadora ainda do século XXI. Eu queria dar alguns exemplos e compartilhar algumas angústias que a gente ainda tem. Eu sou cirurgião oncológico, acho que eu sou mais raiz aí que o Gustavo e o Rafael, então eu não tenho nenhum conflito de interesse. E quando a gente fala em cirurgia oncológica, a gente quase sempre cai em cirurgias complexas, né? A gente ainda tem, institucionalmente falando, muitos desafios de cirurgias complexas que são ainda da área da cirurgia oncológica. Isso levou a Sociedade de Cirurgia Oncológica Americana, junto com o American Board of Surgery, e ter um certificado para cirurgias complexas. Isso, quando a gente fala em cirurgias complexas, são cirurgias que envolvem outras equipes, que envolvem estrutura hospitalar, que envolvem tecnologias diferentes. E eu comecei com esse slide porque muitas vezes a gente vive num mundo ideal, trabalhando em instituições que têm toda essa estrutura que vocês mostraram, ou grandes instituições oncológicas. Então, o paciente oncológico de alta complexidade, a gente tem sempre que pesar o risco-benefício, principalmente da indicação da cirurgia.
são os limites, né? São as decisões clínicas cirúrgicas, a abordagem do paciente, avaliação pré e pós-operatória, clínicas de apoio, especialidades paralelas para ajudar a gente na cirurgia e, claro, as questões socioeconômicas. Então, essa complexidade e essa visão holística de olhar isso tudo ao mesmo tempo, eu acho que é uma das coisas muito importantes que o cirurgião oncológico tem que pensar para indicar uma cirurgia. Eu vou colocar aqui alguns casos ilustrativos pelo nosso tempo. Essa é uma paciente que a gente operou em 98, lá na Camargo, junto com o Fábio Ferreira. Era um chivanoma enorme de retroperitônio, e quando a gente foi para a cirurgia, o tumor invadia, a gente já via isso na tomografia, a cava e a aorta, e a gente teve a ajuda do vascular, que é o Dr. Kenji Nishimura, para fazer um bypass em 2 tempos. Então, a gente colocou o bypass sobrando prótese para os 2 lados, aí, como vocês estão vendo. Aí a gente ressecou a massa e depois encurtamos as próteses. Isso permitiu que a gente ressecasse essa lesão. Então, é um caso que foi até publicado, aí está o Kenji, que teve a ideia na hora, era uma ideia inédita, né? Então, o cirurgião oncológico, muitas vezes, tem que improvisar para você tentar resolver o problema que você se depara no momento cirúrgico. Claro que essa improvisação não pode ser algo que não tenha evidência para a gente não colocar o nosso paciente em risco. Essa paciente, ela está viva até hoje, né? De 98 até hoje, ela tem uma tomografia aí de 2012, sem sinais de recidiva, até porque era um chivanoma. Outra coisa que um carro antigo com essas máquinas novas que a gente tem hoje aí. Então, isso mostra a evolução da tecnologia. No Rio de Janeiro, era uma senhora do Rio de Janeiro que tinha um adenocarcinoma de apêndice mucinoso. Hoje, você já mostrou para a gente as novas máquinas que a gente tem, e a gente precisa de uma estrutura muito grande de anestesia, de centro cirúrgico, de UTI, né, para esses pacientes poderem ter uma evolução. Não basta somente a técnica cirúrgica. Esse é um outro. Veja, você abre o abdômen, massa, que é um aumento, mas quando você o grande aumento, o intestino delgado está preservado embaixo. Então, são cirurgias para adenocarcinoma de apêndice, que a gente tem que fazer essa citorredução dessas placas de mucina que ficam em todos os órgãos. A gente segue um protocolo de fazer um círculo no abdômen para fazer essas ressecções desde o diafragma até a pelve, seguindo sempre o índice de carga peritoneal. Para apêndice, diferente de cólon, a gente tem uma amplitude maior para fazer a cirurgia. Não precisa ser aquele índice restrito de até 14 ou 16 que a gente segue para câncer de cólon. Câncer de apêndice mucinoso, a gente vai mais para frente um pouquinho. Nós temos os trombos, né? Como já o Rafael mostrou para a gente no caso de tumor renal. Esse é um tumor de testículo que invade a área aí da uro também, mas lá na Camargo a gente fazia isso aí na década de 90. Então, quando a gente se deparava com essas grandes massas, o cirurgião oncológico que a gente fazia. Aí você acaba a laçada, e depois que você tira a ressecção, você tem os vasos. Mas aí que a gente palpou dentro da cava era a ida um trombo, só que a gente fez essa ressecção do trombo aberta e daí acaba suturado. Esse paciente viveu muitos anos, né, com a evolução aí da quimioterapia do câncer de testículo. Pacientes mais velhos, né? Você fazer isso num paciente de 24 anos é uma coisa, você fazer isso num paciente de 75 anos que tem uma insuficiência renal é outra coisa, né? Mais uma vez entra o nosso amigo vascular aí, o Kenji, né? Esse é um sarcoma um leiomiosarcoma de retroperitônio primário de cava, e exigiu a ressecção da cava e a reconstrução. Eu estou passando rápido por causa do nosso tempo, e esse é o pré, o pós de 6 meses e o pós-tardio desse caso. E, claro, a associação de problemas, né? Esse é uma paciente de 37 anos que tinha um aumento de volume abdominal absurdo. Ela tinha um sarcoma de retroperitônio também, um abdômen considerado
uma lesão considerada no limite da ressecabilidade, e essa cirurgia envolveu várias pessoas, porque a gente tem que tomar um cuidado danado pelo próprio peso da lesão, para não causar lesões de grandes vasos ou de estruturas nobres na mobilização. Então, essa paciente, depois da ressecção, mostrando o tamanho da área cruenta e da incisão, essa paciente evoluiu bem e está praticamente curada. Esse é um outro caso também de um desmoide, é um paciente com polipose adenomatosa familiar, já tinha feito colectomia total com ilio-reto-anastomose e cresceu um desmoide na raiz do mesentério, esse desmoide perfurou, fez uma fístula, fez um abscesso, ele entrou com choque séptico no hospital, com um abdômen agudo e foi para a cirurgia. Quando chegamos à cirurgia, não tinha muito o que fazer, chamamos a família e a decisão foi por tentar ressecar isso com todo o intestino delgado. Então, esse paciente fez uma ressecção de todo o delgado, a gente fez uma gastrostomia, o fechamento do duodeno, o fechamento do reto, que ele já tinha uma ilio-reto-anastomose. Esse paciente saiu do choque séptico, era um paciente jovem, e ele voltou para a sua vida fazendo parenteral noturna e entrou num programa de transplante multivisceral lá nos Estados Unidos, e ele fez esse transplante visceral na Universidade de Indiana, um ano após a cirurgia realizada aqui com a gente. E esse paciente, ele sobreviveu, ele casou e está aí com a gente até hoje. Está aí o Fábio Ferreira, cirurgião companheiro aí de muitos anos, que participou. Aliás, o caso era do Fábio, esse caso é do Fábio Ferreira, que gentilmente cedeu para a gente apresentar aqui. Então, o que eu queria mostrar para vocês é que o paciente é a razão maior desses desafios, né? Então, a gente tem que trabalhar a expectativa e o entendimento da proposta, o risco de complicações, inclusive de óbito, e sempre pesar o benefício. Claro que um certo grau de inconformismo do cirurgião ele é bom para motivar a gente, mas tem que tomar muito cuidado, né? Porque essa decisão depende dessa transparência da relação médico-paciente e o risco que cada paciente, cada cirurgião pode correr é influenciado pelas experiências prévias, por família, por religião, por crença, por estrutura hospitalar, é multivariado. E o planejamento, como foi falado, hoje ele é fundamental. Nós temos recursos hoje para fazer o planejamento mais próximo possível da realidade. Então, pense muito, imagine a operação, pense na estratégia instrumental, anestesia, disponibilidade de recursos, solução de intercorrências, recursos estruturais, equipes de especialidades para nos ajudar. Depois que você pensou tudo isso, pensa de novo, porque a gente fica naquele limite entre o que você vai ajudar o seu paciente e o que você não vai ajudar o seu paciente. O que a gente tem que ter é cuidado com a nossa ambição, com a nossa ousadia, tomar cuidado com isso, ter a humildade de entender o momento de parar, né? Como diz aquele ditado, o bom cirurgião não é aquele que avança na cirurgia, mas é aquele que para na cirurgia. Tem a humildade de entender o limite técnico que a gente está vivendo naquele momento. E a gente não colocar no câncer a culpa de um eventual insucesso. A gente tem que procurar planejar com humildade, com a ajuda de equipes multiprofissionais e outras especialidades para a gente poder indicar e começar cirurgias desafiadoras como essas que eu mostrei. Então, tem que tomar muito cuidado com a nossa ambição. Eu queria agradecer mais uma vez, eu acho que eu não passei do tempo, eu passei rápido os slides, porque o tempo é uma coisa fundamental nessas apresentações virtuais, e mais uma vez eu queria agradecer ao Rodrigo e à organização desse Summit da Américas pela oportunidade de eu estar aqui hoje conversando com vocês. Muito obrigado. Então, gostaria de parabenizar, né, a todos os palestrantes, né, Dr. Benedito, que encerrou, né, muito bem, né, e eu acho que ele contribuiu um pouquinho aí com a voz, né, da experiência, talvez por ser o mais experiente da mesa, né, que os grandes desafios que eu vejo, né, porque a gente sabe que quando surgem as novas tecnologias, né,
tem sempre aqueles que são os visionários, né, que são aqueles que têm as ideias e que começam, né, com essa implementação, e depois tem aqueles que são os que eles chamam de early adopters, aqueles que logo, né, se entusiasmam com a nova tecnologia, né, e começam a implementar, né? Existe uma grande parcela daqueles que entram um pouco mais tardia e aqueles que são os mais céticos, né, que adotam a tecnologia já mais tardiamente, né? E a gente tem exemplos de tecnologias que foram adotadas, né? Por exemplo, o Gustavo, né, sabe que, por exemplo, na cirurgia do colo uterino, né, a laparoscopia, durante um tempo foi usada, mas depois tivemos estudos que mostraram até um risco maior de recidiva, e aí foi dado um passo atrás, né? Isso acontece também em outras tecnologias, né? Então, eu gostaria que vocês comentassem, ou quem quiser comentar, né? Quando, né, você se sente seguro, em que momento de começar uma nova tecnologia, de adotar uma nova tecnologia. A gente tem, sabe, a pressão da indústria, né, uma certa pressão comercial também, quando você percebe que tem pessoas adotando novas tecnologias, e qual seria o momento que vocês acham que as novas tecnologias podem ser realmente incorporadas com segurança? Posso Alguém quer falar, comentar? Rodrigo? Pode sim, doutor Luiz. Eu acho que essa é uma pergunta muito interessante, porque, na verdade, hoje, com os controles todos de aprovação de materiais e de metodologias, a gente tem uma evidência maior para você fazer isso depois de protocolos de segurança e etc., que tem um regulatório muito importante que dá segurança para a gente em termos do momento de usar uma nova tecnologia. Agora, eu acho que o grande ponto aí é o desenvolvimento da tecnologia, né? Porque, na verdade, cirurgiões como o Rocha e o Gitman que nos apresentaram aí, com essas visões de possibilidades, que fazem a parceria para o desenvolvimento da tecnologia, né? Porque, na verdade, eu mostrei aquela máquina de 2001 lá que a gente desenvolveu com a Braille, que é uma empresa que fazia prótese, fazia desenvolvimento de materiais para cirurgia cardíaca. A gente começou a pensar em como fazer isso para perfusão de quimioterapia hipertérmica em abdômen. Quando a gente chegou lá para conversar com eles não sabiam nem o que era o que a gente estava falando. Então, a gente foi falando o que a gente gostaria e a gente adaptou uma máquina de perfusão cardíaca para fazer a perfusão abdominal. E a gente conseguiu fazer, mas ele tinha vários desafios ali. Era controle de pressão, controle de temperatura, como fazer essa perfusão correr dentro do abdômen, desenvolver o catéter. Então, eu acho que o cirurgião oncológico, por ter essa visão mais ampla das necessidades, ele é uma interface fundamental para trazer as ideias para a indústria. Mas com relação ao momento de usar, eu acho que hoje está cada vez mais regulado. Eu não sei a opinião do Gitman e do Rocha, mas eu acho que isso acaba dando segurança para a gente, porque você não vai fazer algo que não seja já fora de protocolos de fase 2, né, para ver segurança e tal, no seu paciente, né? Ainda mais numa empresa como a Américas, que tem que ter o uso de tecnologias e de padronizações. Eu queria ouvir a opinião do Gitman e do Rocha, por favor. Bom, primeiro, parabéns, Benedito, pela palestra, Rafa, pela palestra. A gente sempre gosta de ver colegas sofrendo igual a gente sofre, às vezes solitariamente no centro cirúrgico. Então é isso. Eu acho que, assim, primeiro é parabenizar pelo pioneirismo, né? Então, assim, acho que você e outros cirurgiões que já militam na cirurgia oncológica há muito tempo tiveram que se inventar exatamente para poder trazer coisas e a indústria depois vinha atrás. Então não tem jeito, às vezes a gente tem que improvisar algumas coisas, e o cirurgião brasileiro ele é muito bom nisso, diferente de outros cirurgiões, de outros, para ver pela possibilidade, pela necessidade. Então a gente às vezes tem que realmente ir um pouco à frente da indústria e inverter esse papel, e trazer a indústria para a gente. E eu acho que o segundo ponto é que hoje tem grandes instituições já formadas no Brasil, o ICESP, São Paulo, o INCA, que são pontos de testar tecnologia, de avaliação de tecnologia de ponta, exatamente dentro dos padrões hoje, que também evoluíram de avaliação
de tecnologia. Então, são os estudos fase 1, estudos fase 2, estudos fase 3, que talvez antigamente não fosse tão bem estabelecido a nível mundial, e hoje tudo evolui, e acho que a avaliação de novas tecnologias, de novos medicamentos e etc., tudo vem evoluindo exatamente visando a segurança e o melhor aproveitamento da técnica. Então, eu acho que é isso, acho que tudo tem seu tempo, eu acho que a gente não pode nunca desvalorizar olhando para o passado, então acho que quem teve e realmente teve que adaptar e iniciou, não tem dúvida nenhuma do seu grande valor, porque isso trouxe e puxou, estimulou uma série de outras questões que vieram no futuro. Eu tive um prazer e uma responsabilidade também dentro do INCA de fazer uma avaliação tecnológica, fazer a primeira parte do grupo em 2012, quando a gente começou a avaliação da cirurgia robótica em cirurgia oncológica também, então era uma responsabilidade grande de a gente poder avaliar se isso ia funcionar ou não, e graças a Deus foi uma coisa positiva, mas inicialmente, como todo mundo, o método recebe muitas críticas, a gente o cirurgião às vezes é muito cético em relação principalmente à oncologia, porque a gente não pode só reproduzir, a gente tem que reproduzir e ter pelo menos resultados oncológicos iguais ao que a gente tinha com o método antigo. Então é isso, acho que hoje a gente tem evoluído bastante, não só na tecnologia, a indústria tem acompanhado a gente e na forma de avaliar isso. E, mais uma vez, parabéns pela palestra de vocês. Na minha opinião, assim, primeiro eu gostaria de parabenizar todos aí por excelentes apresentações. Acho que a gente conseguiu colocar vários pontos importantes aí na evolução da tecnologia na cirurgia oncológica. Eu acho que aí tem três coisas, né? A pergunta do Rodrigo, acho que tem três aspectos. O primeiro deles, e mais importante, é a segurança, que eu acho que o Benedito e o Guittmann já meio que esgotaram. Eu acho que a segurança é bastante importante e existem órgãos regulatórios, hoje estudos fase 2 que demonstram a segurança. Eu acho que isso é o básico, eu acho que a partir daí a gente pode pensar em adotar, né? A segunda são estudos de não inferioridade demonstrando resultado, né? Eu acho que a gente precisa demonstrar, pelo menos, que isso não é inferior ao que se vinha fazendo. Isso também é um outro aspecto. E aí, o terceiro ponto é o racional. Aí a gente para o racional e vai ver, olha, isso custa muito caro, aquilo ali custa mais barato. E aí vale a pena fazer aquilo ali? Existe um racional, já que é não inferior, o que me prova que aquilo ali, se não é inferior e é tão seguro quanto, ok, mas há racional para fazer aquilo ali? Então, porque às vezes você vai gastar muito mais dinheiro e não vai oferecer muita coisa. Então, eu acho que isso a gente tem que arrumar na cabeça. Quando a gente tem essas três coisas na cabeça e coloca que, sim, eu estou convencido de que isso aqui ajuda o meu doente, como o Benedito bem falou, o doente é a prioridade, né? Nós somos os advogados do doente, né? Então, o que a gente tem que fazer é pensar sempre no doente, né? Se o doente é a prioridade, a gente tem segurança, eficácia, tem racional para fazer aquilo, eu acho que a partir daí eu me sinto confortável para ir adiante e começar a utilizar dentro de padrões de segurança, curva de aprendizado, treinamento adequado, centros que possam me oferecer segurança para isso. Eu acho que é por aí, acho que os colegas colocaram bem, acho que isso é o que me faria adotar uma nova tecnologia. E parabéns aí a todos, parabéns, Rodrigo, aí pela moderação, acho que foi excelente o tema. Tá, gente, olha, quero agradecer a todos os participantes e também a comissão organizadora, né, pelo convite, foi um prazer e uma honra, né, aprendi muito nesses minutos que nós passamos aqui juntos na mesa, acredito que a plateia também. E agora a gente encerra aqui e a comissão pediu que a gente desse um intervalo de 15 minutos para retornar para a próxima mesa às 11h30, tá? Então, encerro aqui a mesa agradecendo a todos os participantes novamente. A saúde também acontece nos bastidores, com melhorias na qualidade do atendimento, investimento em tecnologia e constante capacitação dos profissionais. Somos a Rede Américas e fazemos parte do United Health Group, a maior empresa do setor de saúde do mundo. Atuamos com excelência em diferentes especialidades e regiões do Brasil, através de uma rede integrada de cuidado contínuo com a saúde, que não se limita apenas ao desfecho clínico, mas está apoiada na experiência do paciente,
do familiar e dos colaboradores. Oferecemos múltiplas linhas de cuidado: cardiologia, neurologia, oncologia, ortopedia, transplantes, nefrologia, gastroenterologia, materno-fetal infantil, oftalmologia e medicina diagnóstica. Para nós, a saúde é feita por pessoas para pessoas. Onde tem Américas, tem excelência em cuidado. Você não me conhece ainda, mas eu tenho grandes metas para você. Eu entendo é de esporte. Eu respiro, discuto, pesquiso. Eu vivo disso. Sou especialista e sou completa. Só que não estou sozinha. Sou muito mais que um. Sou um time vencedor, a melhor equipe, um grande grupo, capaz de levar seu corpo a um novo patamar, conectá-lo com seu verdadeiro potencial e fazer de você um atleta cada vez melhor. Medicina Esportiva Samaritano. Seu esporte no mais alto nível. At Bristol Myers Squibb, we believe that a single touch has the power to transform, to help make every day better, happier, healthier, starting with a single life, yours.